Olá, obrigada pelo convite, professor Alejandro. Então, diante da temática que você propôs, né, os desafios para a educação de jovens e adultos, eu gostaria de fazer um recorte aqui, dar uma atenção especial ao tema analfabetismo de jovens e adultos, tá? Então, um recorte dentro do que você propôs. Eu vou gravar em vídeos menores para viabilizar a transmissão, ok? Então, vamos lá. Por que essa temática, né? Eu considero que o analfabetismo adulto é algo sensível, é uma temática latente e faz parte da nossa história, quer dizer, nos acompanha historicamente desde a criação do nosso sistema educacional. Nós criamos um sistema educacional excludente, milhões de pessoas ficaram à margem do processo da escolarização e milhões continuam até hoje. Nós temos mais de 11 milhões de analfabetos no Brasil, e temos em Mato Grosso do Sul aproximadamente 104 mil pessoas não alfabetizadas. Isso não é pouca coisa. Embora alguns avanços tenham acontecido, né, muito lentamente ao longo das décadas, então, diante desse cenário, eu gostaria de elencar dois desafios que eu considero bastante relevantes no nosso contexto. Um deles é em relação à oferta de alfabetização para essa população, aqueles que não tiveram oportunidade na idade própria. Então, tanto a oferta por meio de programas específicos, que é o que vinha acontecendo, nós tivemos um recuo disso, né, no cenário nacional, quanto também a incorporação disso no próprio cenário escolar, enquanto papel da educação escolar. Alfabetização de adultos enquanto papel da educação escolar. Embora a gente tenha um vínculo muito forte, muito rico com a educação popular, e algumas iniciativas de alfabetização nessa interface, elas continuam existindo e são de grande relevância e função social, mas a gente vê um recuo no que diz respeito ao papel da escola. Então, um desafio é esse, é ampliar a oferta de alfabetização a essa população a partir de 15 anos de idade. E o outro desafio eu considero que é o papel do alfabetizador, a visão que esse alfabetizador tem desse sujeito em processo de aprendizagem convencional, né, formal no cenário escolar. E é sobre essas duas questões que eu gostaria de comentar um pouquinho mais, tá? Então, uma questão é essa, que diante do compromisso que nós firmamos no Plano Nacional de Educação, de erradicação do analfabetismo, nós não estamos dando os passos necessários, né, condizente com esse compromisso. Na EJA, de forma geral, a gente está vivenciando o fechamento de salas e a gente não vê a expansão da oferta de alfabetização de acordo com o quantitativo que a gente ainda tem de pessoas não alfabetizadas. Esse é um desafio posto, tarefa por fazer, tarefa para o nosso enfrentamento ainda. O outro desafio, apesar de nós termos já uma construção muito significativa, acadêmica muito significativa, em torno da visão de quem é a pessoa não alfabetizada, de que o adulto, o jovem, o adulto, o idoso, ele não é o culpado desse processo, né? Ele está em um contexto bastante complexo de exclusão, e a exclusão da escolarização implica na exclusão de inúmeros outros processos sociais, a exclusão de bens materiais e bens imateriais. Mas apesar de tudo isso, esse sujeito não pode ser visto por aquilo que lhe falta apenas historicamente, né? É aquele que não teve isso, aquele que não teve aquilo, aquele que não. Ele tem que ser visto, ele precisa ser visto por aquele que ele pode, por aquilo que ele tem para oferecer. Como produtor de cultura. Então, os jovens, adultos e idosos não alfabetizados no contexto atual são pessoas que desenvolveram suas vidas, organizaram suas biografias à margem da escola. Constituíram família, se tornaram trabalhadores, aprenderam profissão, se organizaram em grupos específicos, são líderes religiosos, são líderes de comunidade, são referência, enfim, são pessoas que estão inseridas em diferentes cenários sociais em uma sociedade letrada, em uma sociedade com múltiplos contextos de letramento. Então, o processo de alfabetização
para esse sujeito, tem que ser a altura dele. Tem que ser um processo que o conceba como produtor de conhecimento. Caso contrário, será mais um processo excludente. E essa pessoa já se organizou sem a escola. Então, o elo mais fácil desse cenário, dessa corrente para se romper é com a escola. É com a experiência formal de alfabetização, se ocorrer numa escola, né? Ou em qualquer outro cenário que for. Se esse processo não for organizado à altura dessa pessoa, que não é um sujeito vitimizado socialmente, a gente precisa tirar esse estereótipo, são pessoas que sofreram processos de exclusão, mas estão aí na batalha cotidiana, se organizando, apesar de não dominarem convencionalmente a leitura e a escrita. Eu tive a oportunidade de me deparar à época do meu doutorado, quando eu entrevistei algumas pessoas não alfabetizadas que produziam tapetes, que tinham funcionários, enfim, né? Que eram líderes mesmo na sua comunidade, enfim, e sem fazer uso convencional da leitura e da escrita. Transitavam pela cidade, comprando coisas para organizar suas pequenas produções, né? Domésticas, basicamente, mas com bastante autonomia nesse cenário de letramento, nesse cenário em que a escrita e a leitura está presente em todos os espaços. Nós não vivemos sociedades isoladas, né? Então, é esse sujeito com essa capacidade toda, com essa responsabilidade toda, que criou seus filhos, seus netos, é esse sujeito que bate às portas, né, da alfabetização, em busca desse processo organizado de sistematização da aprendizagem. Então, o processo que não estiver à altura desse será fadado ao fracasso. E com isso a gente continua, a gente persiste em prolongar a nossa história de exclusão escolar, né? De exclusão escolar e as consequentes exclusões sociais que decorrem dela. É isso. Então, são dois aspectos relacionados a uma mesma questão. Um deles é o enfrentamento sério do analfabetismo no Brasil. E o outro é a visão que se tem acerca das pessoas não alfabetizadas no atual contexto. Tá? Visão essa que, dependendo de como se concretiza na prática pedagógica, é capaz de promover outros processos de exclusão após o retorno dessas pessoas a um contexto formal de escolarização.